Então cassaram o mandato do deputado federal Dallagnol, o mais votado, né, do Paraná, com mais de 350 mil votos. E, segundo o presidente do PL, né, o Valdemar da Costa Neto, qual foi o crime do Dallagnol? Ele cometeu excessos na Lava Jato. Sério? Ele falou isso. Ele cometeu excessos na Lava Jato. E aí, quando eu falo para vocês que o Bolsonaro, entendeu, é o candidato dele mesmo, né? Vocês não acreditam. Mas aí você tem o Salles, que também foi um deputado do PL bastante votado lá em São Paulo, e ele queria ser, né, o candidato a prefeito da cidade de São Paulo. E aí o PL parece que está articulando apoiar um outro candidato, que não é do PL, inclusive da base do Lula. E ele fica assim, caramba, o PL cresceu graças ao bolsonarismo, né? Os bolsonaristas que fizeram o PL crescer. O PL não tinha essa expressão toda. E hoje tem um fundo partidário muito grande, quer dizer, com a minha eleição, eu coloquei mais uma turma comigo, né? Eu puxei mais uma turma de deputados comigo. Temos a maior bancada hoje no Congresso. O PL tem um partido, é o maior partido, né, de número, tem parece que 100, né, 99 ou 100 parlamentares. Salles, mas é o que eu falo para você. Quem elegeu o Bolsonaro não foi o PL, entendeu? Foi o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro nunca precisou de partido para ser eleito presidente. E nem para ter essa votação que ele teve para presidente. Assim como você também. Quem votou em você não votou em você por causa do PL. Então, o PL não é um projeto político dos bolsonaristas, podem ter certeza. O Bolsonaro quis montar um partido político para ele, não conseguiu. Talvez essa capacidade de lidar com esse sistema partidário é que coloca essa fragilidade do Bolsonaro. Mas ele sim foi para o PL. O PL é um partido muito mais antigo, né, do que o bolsonarismo, já estava aí. Aí você dizer, o PL usou o Bolsonaro? O Bolsonaro usou o PL. Entendeu? Quem é o presidente do PL há muito tempo é o Valdemar. Né? O PL tem sua história? Tem. O Valdemar tem seus problemas aí com a Lava Jato? Teve. Entendeu? Então é uma história. Você não pode tomar conta de um passado. Você tem que construir um presente. Então, Brasília, quer dizer, São Paulo elegeu você deputado e ele espera que você, como parlamentar, consiga mudar né, essas coisas que o seu eleitor procura em você, né? E outra coisa, aprende uma coisa em política, né? Não existe projeto pessoal, existe projeto coletivo, né? Um candidato a um cargo executivo, ele não pode ser um projeto deles, ele não tem que se colocar candidato, ele tem que ser colocado por um grupo, por um partido, ele tem que ser ungido. Então, toda vez que a pessoa se coloca como candidato, ele está se colocando como um projeto político pessoal, entendeu? Não é bom. É bom que ele seja ungido pelo partido, que ele seja necessário, essencial naquele momento, né? Por isso que eu acho que o Arthur Lira hoje tem a chance de ser ungido presidente interino do Brasil, porque são as circunstâncias que vão levar ele a isso. Ele não faz força nenhuma para isso, entendeu? Ele até rebola para poder se equilibrar, porque realmente a pressão está sendo grande em cima dele. E nós vamos ver isso, tá? E nós vamos ver também por que a biometria tem criado esse descontrole, né, entre os poderes, esse desequilíbrio entre os poderes. A biometria das urnas eletrônicas, que o meu público fã, né, meu super fã, já acompanha. Então vamos lá. Vamos começar com a necessidade do Lula de conseguir uma base dentro da Câmara dos Deputados, que está difícil, né? E nós vamos entender por quê.
Lideranças na Câmara dos Deputados aguardam a confirmação do nome de Celso Sabino, do União Brasil, ao Ministério do Turismo na semana que vem, ou seja, depois desse feriadão. Contra a mudança, o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho Carneiro, marido da atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro, quer se encontrar com o presidente Lula antes de qualquer decisão. Se o presidente Lula entender que o ministério tem que ser entregue para o deputado Celso Sabino, é a vontade do presidente e nós não iremos contra o presidente nesse sentido. Mas ali no Congresso Nacional, nessas últimas votações, houve uma cobrança da base ali do governo Lula de votos do partido, né? E até por isso essa cobrança ficou mais forte pela presença de ministros do partido, da sigla, dentro do governo. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre essa entrega de votos. Olha, eu não sou responsável pela entrega dos votos. A entrega dos votos, quem é responsável por ela é o líder Elmar. Eu sou responsável pela bancada do União Brasil no Rio de Janeiro. Então, os deputados aqui que eu tenho amizade, tenho relação, que nós elegemos eles, eles têm acompanhado as votações importantes do governo. Agora, se for falar em votação, né, a gente tem que jogar para cima dos líderes, porque os deputados vão seguir o que o líder está orientando. Mas a gente pega lá o MDB que indicou 3 ministérios, a maioria não votaram, nas mesmas causas que nos mesmos projetos que o União Brasil não votou. Aí você pega o PSD, que também tem 3 ministérios, também não votaram da forma que o governo queria que votasse nas outras matérias. E aqui no Rio de Janeiro, os deputados que são ligados a mim, que foram eleitos pelo trabalho que eu fiz, quando fui presidente do União Brasil, eles têm me acompanhado sim nas votações. Eu tenho liderança sobre eles. O problema está generalizado. A gente tem os outros partidos também que ganharam os ministérios e que também não estão entregando resultado. Então, daqui a pouco vai ter que trocar todos os ministros que estão também em todos esses partidos, porque a situação é a mesma. Ela está generalizada em todos os sentidos. E quem vai procurar o ministério, ninguém tem uma vírgula para reclamar da ministra Daniela, porque ela é atenciosa, carinhosa com todos, mas infelizmente não pode atender às demandas, porque o ministério está sem orçamento. E além de estar sem orçamento, com a criação dos 37 ministérios, o poder que tinha o turismo foi dividido para a cultura. Se tem que fazer a correção, vai ter que começar a fazer a correção no PSD, no MDB, em outros partidos, e o responsável pelos votos são os líderes. O que os líderes ganharam nos seus estados? Agora, nós somos obedientes ao presidente Lula. Quem nos colocou lá foi o presidente Lula, ele que convidou a ministra Daniela para estar lá. Aí você tira uma mulher que é a mais votada do estado do Rio de Janeiro para colocar no lugar dela um bolsonarista que não ajudou o presidente Lula. Então, isso, na minha concepção, é um grande erro. Seria uma grande covardia. O que a gente só lamenta, porque realmente eu fui o único prefeito no estado do Rio de Janeiro, e principalmente um prefeito aqui oriundo da Baixada, que fizemos de verdade a campanha do presidente Lula. Nós sofremos muito com isso. Mas isso são coisas da política, a gente entende. Nós temos mandato, quer dizer, a ministra tem mandato, e se ela não puder mais ficar no ministério, ela vai tocar a pauta que o presidente Lula determinar para ela na Câmara Federal, como ela sempre sabe fazer. Vocês estão entendendo? Ou seja, aquele negócio, né? Eu vou te dar um ministério, você me entrega em votos. Cara, é o poder executivo se impondo contra o poder legislativo, entendeu? E aí, quando o Lula aumenta esse ministério, faz essa reformulação no ministério, enche de ministério, ou seja, eu quero trazer bastante gente para a minha base, para votar comigo. Só que acontece o seguinte, o Brasil mudou, sabe? Quando o Lula ganhava nos primeiros governos dele, a direita não existia. Então ele tinha a esquerda tucana e tinha a esquerda petista e, sabe, ficava aquela dobradinha. Falou, olha, eu ganhei e agora eu vou trazer um pouco dos tucanos, né, dessa base que apoiava o PSDB, tipo o PMDB, né, um pouco do PFL na época. Então, essa costurada fazia e aí ele conseguia manter uma base. Mesmo assim, né,
tinha que criar aquele mensalão, aquele esquema todo para poder alimentar essa base. Por quê? Porque foi eleito sem base. Por causa de quê? Por causa da biometria, entendeu? E agora o que acontece? Ele quer puxar uma base para ele. Só que a maioria do parlamento hoje foi eleito por deputados com assim, viés de direita. E eles não estão dispostos a ocupar cargo para fazer gracinha para o governo. Entendeu? Então, ficou difícil. E aí, outra coisa, a gente sabe como é que o Lula foi eleito. Né? O Lula foi eleito com apoio, né, do judiciário. Então, o que ele entende? Olha, eu tenho que prestigiar minha base, que é o judiciário. E para o judiciário fazer as peripécias que ele faz para manter o Lula no poder, para dar essa base para o poder do Lula, ele tem que beneficiar quem? Tem que beneficiar o Senado. Então ele jogou todas as balas que ele tinha, todo o poder de fogo que ele tinha, no Senado. Passou as melhores, quer dizer, o filé do governo ele passou para senadores. Para os senadores elegeu o Pacheco, porque o Pacheco é o homem que vai segurar, entendeu? O avanço do Congresso para cima de quem? Para cima do Poder Judiciário, dos ministros do STF, que estão extrapolando as prerrogativas, né, que seriam legítimas dentro de um regime democrático. Então, ele tinha que atender o Senado, e aí o que diz? O grosso, né, o filé mignon ficou todo para o Senado, né, a picanha ficou para o Senado, você viu aí no churrasco que ele fez lá no Congresso, lá na Alvorada, né? E a Câmara ficou assim. Só que aí, meu amigo, ele precisa da Câmara para aprovar os projetos, entendeu? E aí o bicho está pegando. Vamos continuar assistindo. Ontem, o presidente Lula, reagindo a algumas reclamações de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, pediu para que José Guimarães, o seu líder do governo na Câmara dos Deputados, marcasse um encontro com as lideranças partidárias da Câmara dos Deputados. Mandou, inclusive, no grupo de WhatsApp dos líderes partidários da Câmara dos Deputados. Mas não teve muitas respostas. Muitos líderes partidários ficaram bastante frustrados com a conversa entre Lula e Lira, porque tiveram uma reunião depois deste café da manhã, depois da entrevista que Lira concedeu à CNN Brasil com o presidente da Câmara dos Deputados. E o diagnóstico dado por Lira é de que Lula se comprometeu com algumas mudanças, mas não com as mudanças que os líderes esperavam. Mudanças como, por exemplo, alterações pontuais na esplanada dos ministérios, mudanças como uma agilidade para a liberação, principalmente das emendas parlamentares. Então, muitos deles não quiseram participar. E aí restou a José Guimarães cancelar o encontro. Eles avaliam que seria uma conversa com Lula apenas para fazer uma foto institucional, shaking hands, ou seja, nada concreto, e ficaram um pouco receosos de eles serem usados para dizer que agora sim a articulação política está resolvida, e para eles não está. Mas a realidade no Senado Federal é completamente oposta à realidade na Câmara dos Deputados. E na entrevista que concedeu à CNN Brasil, o próprio Arthur Lira disse isso, que a configuração da esplanada dos ministérios foi muito feita levando em consideração o Senado Federal e os governadores do país, e não a Câmara dos Deputados. É por isso que é uma pressão cada vez mais crescente por uma reforma ministerial ou pelo menos por mudanças pontuais. Mas Lula tem resistido. Na conversa que teve com Lira, Lula sinalizou, por exemplo, trocas no Ministério do Turismo, onde está Daniela Carneiro, cujo marido, prefeito de Belford Roxo, era do União Brasil e passou para os Republicanos. Mas eles querem mais. Eles querem um ministério com mais bala na agulha. Apenas o turismo não contenta o União Brasil. Então vocês estão vendo que é isso. O Lula não quer abrir mão do apoio que ele tem do Senado, porque o Senado hoje é o que freia, né, o avanço do STF. E o STF hoje está jogando no time do governo, né? É como se ele tivesse trabalhado para eleger o governo, como se fosse a base do governo. E aí você tem todo esse imbróglio aí. E aí, agora eu vou continuar mostrando para vocês do que eu estou falando. Eu não estou julgando conversa fora. Se vocês não sabiam como era, bem-vindos à ditadura
no Brasil. Não vamos ser negativistas. Avena, olha só, não é negativista, é realista. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil, de maneira ampla, é uma reação de um sistema podre, cleptocrata, corrupto, que escraviza o povo brasileiro há décadas. O povo tentou reagir a tudo isso nos últimos anos, como você acompanhou, e eu me lembro bem de uma fala do Lula, uma gravação de um áudio do Lula na época da Lava Jato, em que ele está conversando com alguém dizendo assim: vocês estão pensando que isso vai parar em mim? Quem lembra dessa fala do Lula? Vocês precisam reagir. Os ministros do Supremo, cito o nome da Rosa Weber, vocês estão acovardados. Mas isso não vai parar em mim, vai chegar em vocês. Lembra disso? Aí o que aconteceu? Inocentemente, sem conhecer o jogo bruto do poder, o senhor Dallagnol iniciou um processo de investigação de movimentações suspeitas do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli através de dados do COAF. Ele, bobinho, achou que o sistema que dominava no Brasil era um sistema legal. Ele não sabia como funcionava de fato as entranhas do poder. Eu fico me perguntando onde que está a justiça nesse país. Eu tô revoltado. O STJ decidiu por 6 votos a 5 que o acórdão do Tribunal de Contas da União, o TCU, que está cobrando de mim mais de 3 milhões de reais, pode avançar. Mesmo eu tendo decisões da justiça da primeira instância anulando o caso por existirem indícios de perseguição política. Eles estão cobrando de mim o dinheiro gasto para a Lava Jato funcionar. O valor das diárias e passagens que foram pagas para outros procuradores virem toda semana trabalhar em Curitiba e recuperar mais de 15 bilhões de reais. Eles estão me cobrando esses valores que foram considerados legais por toda a área técnica do Tribunal de Contas, pelo Ministério Público do Tribunal de Contas, pelo Ministério Público Federal, mas os ministros, a parte política do TCU, quer acabar com o patrimônio de quem combateu a corrupção. Para deixar aumentar mais ainda o abuso, além de o gasto ter sido legal e de eu não ter recebido esses valores, eu também não paguei, eu não mandei pagar, eu não autorizei, eu não pedi, eu não opinei. Era algo entre os procuradores e a Procuradoria-Geral da República. Por isso que a Justiça Federal já disse que esse procedimento do TCU tem evidentes e manifestas ilegalidades, além de indícios de quebra de impessoalidade, ou seja, de perseguição política mesmo. Mesmo eu tendo decisões da justiça em meu favor, até mesmo uma sentença anulando o procedimento do TCU, agora o STJ está suspendendo as decisões em meu favor da justiça e está permitindo que o procedimento do TCU avance e que eu seja cobrado. Eles querem que quem ousou combater a corrupção pague o preço nesse país, com o seu mandato, com o seu patrimônio e com a vida da sua família. Então você viu aí o desabafo do Deltan? Você viu o que o outro rapaz falou? Então, gente, é isso. Aí o Lula não pode desagradar o Senado, né? O Pachequim, né? Que está ali segurando a porteira. Né? Você vê, por exemplo, o Marcos Duval, né? Avançando para cima do Alexandre de Moraes. Ele quer de qualquer jeito a cabeça do Alexandre de Moraes, né? Falou assim, olha, ele está me colocando como investigado e eu também quero colocar ele como investigado. Eu quero tirar o Alexandre de Moraes da relatoria, né, desse esquema aí do 8 de janeiro, porque ele é suspeito, ele já sabia antes. Então é isso que nós estamos vivendo. E a Lava Jato, gente, nasceu por causa dessa bosta dessa biometria. Porque isso aí, a Lava Jato não é do governo Bolsonaro. Isso começou na crise do governo da Dilma, entendeu? Quando o PSDB achava que tinha que tirar o PT de qualquer jeito. Né? Por quê? Porque o PT estava usando essa biometria e o Lula, quer dizer, e o PSDB não sabia como lidar com essa biometria. Tá certo? Então, hoje é isso. Na próxima nós vamos falar sobre essa tal da minuta do golpe, que eles falam tanto dessa minuta do golpe, né? E nós vamos falar sobre isso também para vocês clarearem um pouco do entendimento. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. São João del Rei, Minas Gerais, um estado de espírito. E olha, essa é a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 35, tá certo? Aí tá meu Pix, apoie com qualquer valor, jpnoticias@gmail.com. Olha, para fazer isso aí, tem que pesquisar muito, certo? São recortes, são detalhes importantes que eu quero trazer isso para você entender,
sabe? Porque nós temos que unir forças no sentido de que, para pacificar o Brasil, a gente tem que chegar no cerne da questão. O cerne da questão está no problema das urnas eletrônicas. Isso eu canso de falar, tá certo? Isso está desnudado. Então, o sistema está nu. Por quê? A partir do momento que o TSE publicou os logs das urnas, que são os arquivos que mostram como que as urnas se comportam, e ali ficou constatado que existe realmente uma manipulação dos dados através da possibilidade do mesário usar a sua digital para votar quantas vezes quiser no candidato que ele quiser, entendeu? Isso colocou o sistema nu. Então, a justiça está assim, acuada, entendeu? E o Congresso quer avançar para cima da justiça. E aí, se o Lula abre a guarda, quer dizer, vai atender o Congresso, quer dizer, o cobertor está curto. Eu não posso atender a bancada de deputados, quer dizer, eu vou perder meu apoio lá no Rio de Janeiro, porque o prefeito lá de Belfort Roxo, né, que era o líder, que colocou uma bancada de deputados lá para votar a favor do governo, entendeu? Falou, olha, eu fui o único que te apoiei aqui no Rio, cara. Você vai tirar a minha esposa do ministério? Tá bom, eu tô com você, mas assim, tô com você, sabe como, né? Então, e ele falou, olha, é generalizado, não está só comigo, entendeu? Então, o descontentamento na base dos deputados é grande. Então, como é que você vai querer sacrifício dos deputados para votar a favor de um projeto antipopular, que não é aquilo que a sociedade quer, entendeu? Para atender os anseios do Lula. E o Lula tem que fechar com o Senado, tem que trazer esses senadores a pão de ló, tratar isso a pão de lá, picanha. Por quê? Porque senão eles pressionam o Pacheco, faz maioria no Congresso, derruba o Judiciário. E quem hoje mantém o governo Lula não é o parlamento, é o Judiciário. E você está vendo aí, claramente. Tá bom? Então, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês. Vamos pacificar esse país, mas vamos entender o que tem que ser feito. Não basta a gente falar que vamos, né? Eu estou caminhando com vocês. Vocês me ajudando aí, compartilhando, comentando, curtindo, sabe? Ponderando, me ajudando a pensar e principalmente me ajudando com os Pix, porque eu estou por conta disso, né? Eu não tenho renda, não tenho salário, não, entendeu? Não tenho aposentadoria, não tenho, né? Nem INPS eu não tenho, mas eu fiquei por conta de vocês. Então, vocês não me abandonem não, tá bom? Vamos avançar na próximo vídeo, que também pode ser uma aula, né? Muitos já me chamam de professor. Nós vamos falar sobre essa tal minuta do golpe que não sai da boca desses jornalistas aí da grande mídia. Um abraço.